Olá, bem-vindo a mais um programa Falar é Fácil. É sempre fácil a gente apresentar uma pessoa tão interessante como o Mark Moran, nosso convidado de hoje, meu querido amigo, uma pessoa que eu admiro muito, pela maneira dele ser, pela finesse que ele é, pela elegância que tem, e assim, por ser uma pessoa tão importante no contexto aí profissional. Seja muito bem-vindo, Mark Moran, Mark Lawrence Moran. Prazer em te receber. Obrigado, Reinaldo, um prazer e honra estar com você nesse momento especial. Obrigado, querido, pelo convite. Primeira coisa, assim, Mark, um pouquinho de você, da sua vida. Assim, Mark é um executivo sênior de finanças que fez a transição do mundo corporativo tradicional e de grandes multinacionais para a atuação como advisor estratégico, investidor e desenvolvedor de negócios estruturados em rede. É toda uma novidade. Tenho o prazer de também ser um dos associados e participantes da Indelta. Depois vou falar um pouquinho sobre esse trabalho, que tenho o prazer desse convívio do Mark. Mark, um pouco sobre você, independente do trabalho assim, das finanças, do trabalho do lado profissional. Quem é o Mark Moran? Eu tenho 57 anos de idade, Reinaldo, sou filho de um imigrante inglês. Uhum. Tá, e da elegância, da finesse, está explicado. Meu pai veio para o Brasil com 20 anos de idade, com trabalho, veio para uma seguradora Lloyds e veio ser representante da empresa aqui no Brasil. Muita garra, depois de ter feito o exército, lutado em guerra, e veio sem a família e conheceu minha mãe, gamou, ficou. Velha história dos imigrantes. E teve toda uma formação autodidata. Meu pai foi executivo financeiro, foi vice-presidente da Kibon, fez a joint venture com a Key Refresco e depois foi adquirido pela Philip Morris. Então, meu pai foi uma grande referência na área profissional e pessoal. Sou muito grato a toda a formação que eu tive em casa e também... Tive o prazer de conhecê-lo, de conversar com ele algumas vezes. A pessoa, aliás, assim, não nega quem você é em função da própria origem que você tem, não é? Obrigado. E assim, além disso, o Mark tem algumas características, né? Uma delas assim, é o esporte que ele pratica, o seu hobby. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora, porque depois eu acho bastante interessante. Por exemplo, você é um praticante de um esporte que não é todo mundo que pratica. Qual é o esporte? Eu jogo golfe desde os 5 anos de Olha idade. só. Muito inspirado pelos meu avô, parte de mãe, meus pais jogavam. E comecei pequeno, isso ajudou muito. E até virar meu grande hobby, minha grande paixão. Pratico ainda todo fim de semana. Me ajudou muito como pessoa, me formou como pessoa, Olha meu só. caráter. Esporte incrível, muito completo. Depois que você fica amigo, né, daí a pouco você se permite brincar um pouco, né? E uma vez estava lá o Mark na casa dele, fazendo uma reunião à distância, tal. Ele, assim, atrás dele, aquela prateleira cheia de troféus, né, assim, os troféus... Ô Mark, onde é que você comprou? Comprei não, ele ficou bravo comigo, né? Comprei não, isso aqui, cada um deles foi conquista, foi assim, tal. Mas sendo uma brincadeira assim, né? Mark, já que a gente vai entrar num campo assim, no aspecto profissional, que lições que você extraiu da prática do golfe? Você acabou de falar que te ajudou a se formar como pessoa, como profissional. Que lições que você traz do esporte golfe? O golfe é um esporte muito completo, me ajudou muito a formar meu caráter. Eu, por começar pequeno, eu sempre jogava, às vezes, com pessoas mais experientes. Então, como me relacionar com as pessoas. É um esporte muito ético, né? Que você está marcando o seu placar, quantas tacadas você dá, você participa de torneios. Então, me ajudou muito a ser competitivo, respeitando as pessoas. É um esporte individual, você é responsável pelos seus atos, então... Não dá para jogar a culpa em ninguém, né? Não dá. Então você pode ser até um pouco tomada de decisão, se você vai para uma tacada assumir mais risco, se vale a pena o risco-retorno, porque às vezes o buraco onde fica a bandeira está no lugar mais desafiador, você vai arriscar uma tacada podendo errar e tomar uma penalidade, ter mais tacadas e prejudicar o teu jogo. Então é um esporte que envolve muito lado físico. Você caminha 8 km, não uso carrinho, gosto de caminhar,
E também a questão nos torneios são 4 dias de competição, às vezes 3 dias. Então, e o dia inteiro andando para cima. São 4 ou 5 horas por dia, né? Então, assim, exige muita concentração, muita paciência, muita estratégia. Então, é um jogo muito mental, ele é físico e mental ao mesmo tempo. Porque para quem não conhece, eu posso dizer assim, até que ponto, conheci um pouquinho, tal, já tive a oportunidade de brincar um pouquinho, até como experimentar. Uhum. Assim, uma bolinha você vai lá e bate com o taco e joga a bolinha no buraco. Não é só isso, né? Então tem toda uma estrutura, uma estratégia. E você então tirando de qual a aplicação prática disso na vida profissional? Porque o Mark tem uma experiência corporativa aqui de 21 anos pelo menos, construiu uma base extremamente sólida em controladoria e finanças, passando por gigantes como Procter & Gamble, não? Não, Pricewaterhouse. Depois foi adquirida pela Coopers. Coopers. Joint venture, né? Ok. Eastman Kodak e ESPN, Grupo Disney, onde foi diretor financeiro também por quase 5 anos. E deixou a cadeira executiva, ok, tem todo um processo, depois entrou na Indelta, que é essa empresa na qual você atua hoje, da qual você vai falar bastante também. Então, assim, essa relação do golfe para essas empresas, depois para na qual você atua hoje. O que você mais percebe que você aplica, que você usa, que tem a origem lá no golfe? Então, essa questão de relação risco-retorno é algo que sempre norteou a minha carreira profissional, né? Ajudar as empresas elas tomarem as decisões corretas nos momentos certos, porque o empresário ele é obrigado o tempo todo a tomar decisões importantes visando maximização de retorno, mais vendas, etc. Mas o lado de análise de riscos também é algo super importante para o mundo empresarial, algo que me acompanha desde início de carreira. Com 20 anos de idade comecei a trabalhar na Price, me ajudou muito a me formar no lado financeiro. Eu sou economista de formação, mas a Price foi a minha grande escola em termos de passar por vários tipos de clientes, setor financeiro, multinacionais, e devido à questão de eu ser bilíngue desde nascença, desde pequeno, sempre me envolvi com multinacionais, por isso que eu acabei entrando na Kodak, que era meu cliente, eu fui para o outro lado, e eu fiz a minha transição para o mundo financeiro, na tesouraria dentro da Kodak, e depois fui convidado para trabalhar na ESPN. Então, uma jornada muito legal, porque eram empresas de estilos diferentes, a ESPN muito ágil, sempre tomando decisões importantes atreladas a direitos esportivos. Foi uma grande escola, sou muito grato a todas as empresas que eu atuei. E depois a entrada na Indelta, onde fizemos a joint venture com a Delta. Para nós foi muito importante, até com a sua presença como acionista, que nos honra muito. A gente é muito agradecido pela nossa parceria, Reinaldo. E auxiliando as empresas nesse momento, uma assessoria mais voltada à geração de valor, preparando elas para uma jornada de investimento. Esse é o papel principal que eu atuo hoje. Como assunto agora em Delta Business Capital e também Wealth Management. Perfeito. Você que domina profundamente o idioma, obviamente se eu cometer algum pequeno deslize aqui, espero que haja a compreensão. É assim, o trabalho da Indelta, tive o prazer de conhecer a partir do Silno, de outras pessoas que me apresentaram a Indelta. Você ocupava o espaço lá, que era o Silno, que era o coordenador lá no Cowork, que ele desenvolveu, sim, aqui na Avenida Paulista. Perfeito. E hoje vocês estão na Bela Sintra, exato, com escritório próprio, outra estrutura, mas sempre continuando, sim, assim, recebendo e atuando nesse mundo corporativo. Esse talvez é um trabalho muito interessante para você, que é um investidor, que deseja ampliar a sua empresa, se eu fosse você, que é um empreendedor, um investidor, que tem assim a sua empresa, prestaria bastante atenção, porque talvez a Indelta possa te ajudar a aumentar algumas das suas dificuldades, alguns dos seus problemas, quer seja em captação, quer seja, enfim, de acordo com o processo de sucessão, governança também, geração de valor, retorno de capital, ou seja, tantas as coisas. Eu gostaria que você desse agora, falasse um pouco sobre o que de fato é a Indelta. A Indelta é uma plataforma de negócios, né, operada principalmente por grandes ex-executivos. Então, foi muito inspirada na minha transição profissional, onde eu tive o privilégio e honra de fazer minha transição de carreira com o Francisco Martinez,
meu sócio, que desde os 27 anos de idade, depois da experiência no mundo corporativo, fundou a Alphatest, e com 50 anos ele fundou a Integra, que é a nossa empresa, e se juntou junto com a Delta, formando a Delta em 2018. Então, o nosso papel principal é destravar o potencial das empresas e também dos profissionais, porque os ACE Levels atuam conosco no desenvolvimento de estruturas, modelagens de negócios, na vertente de business, de negócios. Temos toda uma área de prontidão para investimento, preparando as empresas para uma jornada de captação de recursos no exterior, internacionalização de crédito e até estruturas de fusões e aquisições, né? A gente prepara as empresas para essa jornada. Muitas empresas têm desafios de acesso a capital e também a questão de sucessão. Então, nós preparamos as empresas nessa jornada. E os nossos projetos de captação de recursos, nós alocamos os principais profissionais que têm afinidade com o negócio dos nossos clientes para sentarem como conselheiros, como assessores, como executivos sob demanda durante o projeto. Porque existem captações que podem levar 16 anos de amortização, incluindo as carências. Queremos ter sempre os nossos executivos que nós conhecemos para acompanhar a execução dos projetos. Então a Delta tem esse papel. Como nós temos aqui empresários, empreendedores, enfim, pessoas que atuam nas organizações, nas áreas financeiras, ou de gestão, de administração, até porque não, C-Level, etc., e pessoas que atuam até no conselho ou nos conselhos de administração, quais são os tipos de empresas que podem se beneficiar com os trabalhos que a Delta oferece ou disponibiliza em termos de serviços? Então, a gente pequenas, médias, grandes ou pequenas, então, assim, olha, eu sou uma empresa pequena, mas de repente estou com uma carência, uma necessidade, um desafio, até que ponto que eu vou me utilizar os serviços que são prestados pela Delta e me beneficiar em função de uma necessidade pontual que eu possa ter. A gente faz primeiro um diagnóstico da maturidade e prontidão para investimento das empresas. A gente faz um rating, são 29 parâmetros que nós avaliamos, mas principalmente médias empresas, que elas têm dificuldade de acesso a capital dentro dos veículos financeiros aqui no Brasil. É claro que devido às taxas de juros altas e os riscos e a necessidade de garantias, nós assessoramos as empresas nessa busca de acesso a capital. Na parte jurídica, na parte internacional, na parte de fiscalização, na parte de tributos? Principalmente gestão, governança. Temos parceiros na área jurídica, inclusive são nossos acionistas, né, GR Batista, e com isso a gente prepara as empresas para essa jornada de prontidão para investimento, que é algo que a gente acompanha, implementa, faz a valorização da empresa. Nós temos uma área especializada, que é algo super importante, para otimizar, maximizar a área comercial das empresas com inteligência de dados. Então, chama Ativia. Está lançando agora essa parceria junto com um grande amigo, Gui Moani, que atuou vários anos na área comercial de diversas empresas e plataformas de sourcing de dados, junto com o Jean, que é um brilhante rapaz de 28 anos, que é um especialista de dados com o uso de IA, e a gente está fazendo o lançamento para ajudar as empresas a venderem mais, com mais margem, retorno, e isso ajuda na jornada de investimento, tendo as empresas com business plans mais robustos e um valuation melhor, ou seja, a avaliação do valor econômico das empresas sendo melhorado ao longo do tempo. Você falou agora há pouco, Mark, que pessoas assim, em transição de carreira, pessoas talvez assim que atingiram um certo patamar na sua própria vida profissional como executivo, e daí a pouco o mercado não me absorve mais, não absorve mais minha mão de obra, como foi o seu caso de transição de carreira e do Francisco também. O que eu vou fazer agora da minha vida? E quantas pessoas chegam nessa fase, lá seus 50 ou 50 a mais, e daí, e agora, né? O que eu faço? Se o mercado não me contrata mais nos patamares financeiros, salariais que eu ganhava antes, e agora eu posso, obviamente, me colocar à disposição da Delta ou participar da Delta e passar por um processo seletivo e, de repente, pode ser a Delta um caminho para você, que é uma pessoa que tem toda uma bagagem, conhecimento, uma cultura, tradição, muita experiência, e fazer valer disso talvez uma trajetória
numa nova condição, até porque não, de rentabilidade e de satisfação de realizar um trabalho nesse nível de alto padrão. Como é que é isso, Mark? Porque isso certamente vai te interessar. Com certeza. Puxa vida, era o que eu procurava, era o que eu esperava ouvir nesse momento da minha trajetória, da minha vida. Reinaldo, essa é uma das grandes dores do ser humano, né? A falta de trabalho é a segunda causa de sofrimento humano após a morte de um ente querido. Olha só. Então, a perda do sobrenome corporativo é algo... Dói muito. Dói. Inspirado nessa questão, essa grande dor de mercado, a gente percebeu que existe uma lacuna de ajudar os profissionais a terem uma vitalidade e longevidade profissional. Então, nós temos uma imersão de educação, que chama Value Labs, onde é uma imersão de 20 horas. Value Labs significa? Laboratórios de valor, né? Okay. Traduzindo português, ao pé da letra. Onde a gente tem uma imersão nas nossas 3 verticais de gestão de negócios, modelagens de negócios, soluções de capital e gestão patrimonial. Então, os profissionais fazem essa imersão para verem como a gente atua, veem as sinergias e depois eles têm mais 5 meses de residência. São 20 encontros, onde permite com tem que... uma formação aí, então. Uma formação. Porque assim, eles nos conhecem e nós conhecemos os profissionais. Tá. Para ver se realmente tem sinergias e como cada um atua. Eles podem originar negócios, podem co-executar conosco ou podem distribuir oportunidades. E nós distribuímos 70% das nossas receitas líquidas com esses profissionais. Então, o conceito de plataforma, 30% fica conosco e 70% distribuído. Algo bem justo. Quem trabalha mais ganha mais, e com isso a gente permite com que ex-executivos possam se reinventar, atuarem de uma forma mais protagonista, autônoma, mas o grande diferencial é atuar em rede. Porque você não está sozinho, você está numa estrutura compartilhada onde o time gera resultado, onde a gente consegue mudar as vidas das pessoas com um novo propósito. Então, no momento que a gente está atualmente com o uso de inteligência artificial, etc., a gente implantou também o conceito de Asset Value Based Management, que é a valorização dos ativos profissionais dos colaboradores com os ativos operacionais. Então, a gente faz uma alocação de um diagnóstico de como os profissionais estão, se eles estão sentados nas cadeiras corretas, valorizando os ativos das empresas. Isso vai gerar um valor muito grande para as empresas e nós acreditamos, Reinaldo, que a transição de carreira pode ser mais humanizada. Um alto executivo que dedicou 30 anos da sua carreira dedicado às corporações, ele deveria entrar numa nova fase, tendo um desligamento mais humanizado, virando um business developer, né, um desenvolvedor de negócios da empresa que ele atuou por muitos anos, com um contrato. Né? Ou em outras empresas, em outros lugares, exatamente, empresa não absorve. Com mais liberdade, exatamente. Sim. Então a gente acredita que a gente pode fazer uma nova modelagem de transição de carreira no mercado, atuando dessa forma. O que me atraiu para ser um dos investidores da Indelta Business Developer, Capital e Wealth Management foi justamente essa ideia de trabalhar em rede. Porque assim, eu faço um grande esforço, minha empresa não é uma grande empresa, é uma empresa pequena, relativamente pequena. Estamos atuando já há 42 anos no contexto de preparação de pessoas para uma melhor performance em comunicação. Hoje preparamos pessoas que desejam ser palestrantes e ganhar a vida também nessa condição de 50 a mais, como palestrantes, usando e assim, claro, praticando o seu potencial e ajudando outras pessoas a serem melhores pessoas, estimulando, motivando, inspirando, ou tecnicamente, para que as pessoas possam ser melhores pessoas e melhores profissionais. E essa é a ideia. Então, um esforço grande, uma estrutura comercial, toda uma parte financeira, toda uma parte de marketing, de vendas, etc. Uma empresa que faz um esforço grande. Eu posso fazer todo o esforço, mas se a outra empresa que não está concorrendo comigo, mas também tem toda uma estrutura, nós podemos nos unir, e os produtos são diferentes, não estamos competindo, mesmo que fosse assim um aspecto de competição, desde que haja um respeito, todo mundo ganha com isso.
Então essa é a ideia de rede, ou seja, eu ganho menos no final, mas eu ganho muito mais, porque o esforço que é feito para captação, para venda, para negociação, para projeção, para marketing, ou seja, eu me colocar no mercado, passa a ser compartilhado. E todo mundo então acaba se beneficiando com o esforço que é feito de forma comum para todo mundo, enfim, ganhar mais. Isso que me atraiu, me interessou, porque é um processo, uma filosofia. Como é que é isso, Mark? E até eu sempre ouvi que essa é uma tendência que está acontecendo já, mas mais e mais tende a se fortalecer ao longo do tempo. Porque vemos no mundo, num país em especial, com muitas limitações em relação à economia, com muitas incertezas na parte jurídica, na parte, enfim, dos próprios trabalhos, de taxações, de tarifas, etc. E, ou seja, de que maneiras eu posso me assegurar, ou pelo menos assegurar que eu possa ter um futuro um pouco mais tranquilo, mais assim, vamos lá, equilibrado, talvez uma palavra mais apropriada, tendo em vista que outros países não têm tantas, né, variações, tantos tumultos, tantas limitações, tantos desafios como nós, investidores e empresários brasileiros, temos. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A questão da atuação em rede, ela tem uma característica muito importante, que é uma equação da riqueza, que o Francisco Martinez teve a chance de... Equação da riqueza. Lembra que o Francisco teve aqui, ele comentou, nosso fundador, que riqueza é valor versus alavancagem. Né? Então, quanto mais a gente consegue fazer um diagnóstico daquilo que gera valor, a rede é o poder de alavancagem. Né? Quando você está em rede, você maximiza os recursos e você consegue potencializar o crescimento das empresas. Como você bem disse. Um exemplo para nós muito especial é o que está acontecendo agora. Nosso grande projeto na área de business do setor automotivo, fizemos uma grande parceria com a B3, junto com a Rock e Cantec. B3, o que é B3? É uma empresa de... É a antiga Bovespa, né? Então, Brasil, Bolsa e Balcão. Ela tem toda uma área onde ela fez a ativação e toda a sinergia de empresas do setor de dados. Então, eles montaram a trilha e nós temos um projeto com eles chamado IDV, Identidade Digital Veicular. Então, nós estamos cuidando de toda a cadeia automotiva através das placas dos veículos, criando uma identidade digital onde toda a cadeia vai se beneficiar, desde as montadoras, concessionárias, seguradoras, bancos, benefícios oficinas. Que isso traz para quem está com, digamos, seus veículos devidamente registrados nessa condição. Os veículos vão estar custodiados, as placas, dentro dessa estrutura. Ou seja, toda a vida do veículo vai ser acompanhada. À medida que o veículo é vendido por um outro proprietário, permanece toda os dados, exatamente. E com isso traz mais segurança, mais agilidade, menores custos, permite com que sejam feitas campanhas de marketing beneficiando, gerando retornos e prêmios, como existem hoje, mas tudo num único local. Então a Rock e Cantec já tem essa experiência muito grande de ativação no setor de varejo, principalmente. A B3 ela tem todo o Sistema Nacional de Gravames, então 7 milhões de veículos são financiados todos os anos. Eles ficam custodiados, né, os gravames dentro da Bovespa até o término do financiamento. Com isso, a gente consegue fazer uma ativação beneficiando toda a cadeia automotiva. Então, o conceito de rede foi aplicado nesse conceito, potencializando os resultados de todos os envolvidos da cadeia. Olha, é um belo exemplo. Além desse exemplo, Mark, conta agora para a gente aqui aquele grande desafio que você, Francisco, e a comunidade, obviamente, que conseguiram em termos de um negócio porreta, aquele negócio assim, olha só, isso aqui já justificou a existência da criação, da realização desse sonho que para vocês que idealizaram e criaram, é um grande sonho que se materializa, se corporifica a cada dia, a cada negócio, a cada movimento que é feito. Mas aqueles negócios, aqueles negócios assim que de fato, olha, eu tenho um orgulho em compartilhar. Então, Reinaldo, você viveu muito isso conosco, né, na área de educação. Para nós, acho que a maior conquista é o legado que a gente está deixando para os profissionais, né, eles poderem ter uma perspectiva de atuação com mais vitalidade e longevidade profissional. Isso para nós é a maior conquista
que a gente poderia ter, mais do que qualquer retorno sobre negócios financeiros. Para nós, nosso grande legado é justamente a gente dar uma perspectiva de atuação aos profissionais. Como você faz muito bem no mundo corporativo, ajudando as empresas, os profissionais a se comunicarem melhor, e nós temos esse propósito de ajudar os profissionais a se reinventarem com mais propósito, com mais felicidade. E isso para nós é a maior conquista. Essa trilha de educação vinculada a uma atuação em rede é o grande legado que a gente está deixando. Tem vários cases, né? Você acompanhou de perto vários profissionais. Nosso sócio Vander Viana é um dos principais. Vander, querido Vander, fica aqui já um abraço, ele vai assistir depois. Vander. O Vander para nós é uma grande história de inspiração, né? Também teve 25 anos como executivo, criou sua estrutura de multifamily office. Através da nossa estrutura de business development em rede, você foi o grande mentor desse processo da concepção. Ele virou nosso sócio na Delta Capital e ele tem vários cases aí também ajudando as empresas fazendo fusões e aquisições, montando as suas estruturas patrimoniais no exterior, com acesso a capital. Quais países que normalmente atua? Principalmente Estados Unidos e Europa, são os nossos focos de acesso a capital, projetos geralmente acima de 50 milhões de dólares, né, de captação. Então, mas a gente ajuda as empresas a chegarem nesse patamar de acesso, né? Somos sócios também de uma estrutura que é super importante nessa área de acesso a capital. Então, assim, para nós, o grande legado é ajudar os profissionais a se reinventarem e poderem atuar por muito tempo, com felicidade. É claro que no primeiro momento, ouvindo assim essas cifras, esses valores tão elevados, 50 milhões de dólares para efeito de captação de recursos em nível internacional, nós temos aqui muitos consultores, mentores, pessoas que são profissionais e que de alguma maneira têm o seu serviço para oferecer. Perfeito. Será que é possível que as pessoas que estejam aqui nos vendo agora, você que está nos assistindo, possam ter talvez vamos lá, participar dessa rede maravilhosa, oferecendo seus serviços, toda a sua bagagem, seu conhecimento? É uma coisa muito distante assim? Não, você não. Estamos aqui num patamar muito elevado, só com grandes negócios multinacionais e multimilionários, e de repente ter lá assim, poxa, eu tenho tanta bagagem, conhecimento, experiência. No meu caso, por exemplo, eu sou um professor de oratória de comunicação há 42 anos. Treinamos aqui a partir do nosso instituto mais de 120 mil pessoas. Foram mais de 1.000 projetos para grandes organizações, desde indústrias, né, automobilísticas, construtoras, bancos, enfim, de todos os tipos, e farmacêuticas, ou seja, muitas empresas que até hoje têm nos contratado para lidarmos lá com os seus diretores, seus executivos, seu pessoal que precisa ter uma ativação em vendas, negociação, liderança, contatos, relacionamentos, e também formando palestrantes, pessoas que têm o potencial e podem transformar os seus conhecimentos em motivação, inspiração, transformação de vidas de outras pessoas. Até que ponto que uma pessoa, meu exemplo, e você talvez esteja aí também vislumbrando essa possibilidade, podem se beneficiar ou contribuir para até o crescimento, já que é uma questão de rede, e oferecer alguma coisa e, obviamente, tendo a ter como contrapartida um benefício também. Como é que é isso, Mark? É difícil, é possível ou não é? Não, totalmente possível, Reinaldo. Por isso que a trilha de educação é importante, essas 20 horas. Qualquer profissional autônomo que tenha sua estrutura de consultoria, de assessoria, pode se juntar à nossa estrutura. Tenha os nossos serviços como complementares, tenha suas carteiras de clientes. Em momentos certos, podem trazer esses clientes para uma jornada de investimento, de prontidão para investimento, melhor gestão, melhores vendas com mais margens. Eles se tornam originadores desse cliente durante todo o processo, tudo que gerar de receita, eles podem ter 20% de resultado sobre as receitas líquidas do que foi faturado para o cliente. Aqueles profissionais que forem, por exemplo, financeiros, querem coexecutar conosco, a gente divide os 50% de coexecução. Então, tem acesso a todos os profissionais que vêm em complementariedade com o nosso negócio. Não há restrição, mas para nós é importante essas 20 horas iniciais
para que a gente possa avaliar as sinergias, possa ver vamos dizer assim, se há liga entre as partes. Também vocês não vão correr o risco de oferecer para um mercado, para as empresas, alguém que não tenha, ou pelo menos assim, não só a competência, mas também a filosofia, Perfeito. a questão de valores que obviamente são utilizados e adotados pela própria Indelta. Exatamente. Por falar nisso, quais são os valores fundamentais que vocês usam em processos seletivos, até para usar como filtro dessas pessoas que fazem parte da rede, dessa questão de rede mesmo, para vocês poderem oferecer para os eventuais beneficiados da própria Indelta? Principalmente a questão da qualidade humana das pessoas, né? Se as pessoas elas geram empatia, se elas se colocam no lugar das pessoas, são bons ouvintes, né? Tem esse espírito colaborativo. A gente sabe, o mundo executivo às vezes é um mundo que tem muito ego, né? E as pessoas que atuam conosco, elas têm que ser humildes, elas têm que ser protagonistas. Assim, esse é o grande desafio da saída do mundo corporativo, são as pessoas se tornarem mais protagonistas, porque elas deixam as estruturas grandes, onde elas estão acostumadas com equipes grandes, etc., para se tornarem mais autônomas, né? Então, para nós, essa característica é muito importante. Mas o nível de qualidade humana é o mais importante. A gente consegue compreender isso nas nossas dinâmicas dessas 4 sessões iniciais de 20 horas. E aí existe um alinhamento no final para ver se continua na residência, vamos ver como está essa questão de originação de clientes, como eles abordam os clientes, como eles entregam os serviços, né? Porque a gente é responsável por assinar as propostas, os contratos. Ele vai conseguir nos representar e também há a possibilidade, quem atua conosco, de atuar também na área de educação. A gente quer que as pessoas transmitam os seus conhecimentos para quem vier depois. E a ideia nossa é expandir as value houses, né? As casas de geração de valor pelo Brasil. Então, à medida que a gente vai tendo mais demanda de projetos, nós vamos abrir mais value houses em outros estados. Mas tendo pessoas que já passaram a formação cuidando dessa estrutura. Temos pessoas de Campinas, São José dos Campos, que já fizeram, por exemplo, nas 2 turmas iniciais. Agora a gente inicia a nossa 3ª turma, agora no mês de maio. São turmas de até 15 pessoas no máximo. O Luciano Rocha, da Prime Leads, é o nosso grande parceiro. Ele faz toda a parte de transição de carreira dos executivos. E aquelas pessoas que ele vê que tem mais protagonismo, mais chance de uma jornada B, ou já estão no final do seu ciclo executivo, ele encaminha para nós, darmos continuidade. Então, o Luciano, um carinho, um abraço bem grande ao Luciano, nosso parceiro. Eu gosto muito dele como pessoa, como ser humano, como profissional. Pessoa incrível. Realmente aquela pessoa que você tem vontade de ser amigo dele. Perfeito. Então, a Prime Leads... Se ele vai querer ser seu amigo, é outra história, né? Mas, de repente, é uma pessoa assim que tem um coração muito grande. Sim, tem mesmo, Luciano. E a gente formou, então, a Indelta Prime Networks, junto com ele. E para nós é uma grande satisfação de a gente poder dar continuidade ao belo trabalho que ele faz com os profissionais. Questão, na medida assim, de maneira mais ampla, em termos de um investimento que a pessoa precisa ter e fazer para fazer parte dessa rede. Como é que funciona isso, Mark? O investimento é pequeno. Estamos falando de... O investimento das primeiras turmas foi um valor de 3.500 para 20 horas iniciais. E depois esse valor permanece por mais 5 meses para se tornarem residentes e poderem atuar em projetos conosco. Então, assim, é um investimento pequeno. A gente tem, por exemplo, participantes da turma 1 que já tiveram 11 vezes o retorno sobre esse investimento. Olha. Com já os primeiros projetos. Eles estão trazendo clientes do setor de construção civil, por exemplo, para captações nesse valor que eu comentei. E para nós é uma grande honra. Então, são pessoas que têm um network incrível e a gente ajuda a estruturar os business plans. Então, tem um dos sócios, é uma empresa já, é uma empresa que virou parceira. Então, o Ricardo Voltan e o Luiz Fernando são pessoas incríveis que estão conosco em projetos e já tendo resultados. Então, para nós, é uma jornada que se provou de sucesso para a gente ter essa trilha de geração de negócios e oportunidades para todos.
Excelente. Mark, assim, se você foi tocado, isso tem a ver comigo, puxa vida, né? Como é que eu faço agora para entrar em contato com essa pessoa, né? É o Mark Moran. Fique à vontade, Mark, para deixar aqui o seu contato, em Delta, como é que a pessoa tem, o endereço, tudo que você quiser, para você, assim, talvez ter tantas pessoas que fazem parte aqui da nossa rede, normalmente formado por executivos, gestores, diretores de empresas, consultores, pessoas que têm toda uma bagagem também, e também pessoas que são amigas, pessoas que, poxa vida, por que não? Até que ponto isso pode ser interessante para mim também. Fique à vontade para dar os detalhes da Indelta, os seus em particular, do jeito que você quiser. Obrigado, Reinaldo, pela oportunidade. Aqueles que tiverem interesse em saber mais sobre nós, sobre a Indelta, acessem o nosso site, indelta.com.br. Lá vocês vão entender melhor a nossa atuação nessas 3 verticais de Business Development, a parte de soluções de capital e gestão patrimonial, Wealth Management. Nós estamos na Bela Sintra. É um prazer recebê-los para um café e vocês conhecerem nossa trilha de educação, de formação de Business Developers estratégicos. A gente gosta de ter esse termo, Reinaldo, que é desenvolvedores de negócios estratégicos, porque a gente não se considera como consultor, né? Geralmente o consultor tem aquela visão de apontar aquilo que precisa ser melhorado, mas não participar da solução. E nós estamos com parte dos nossos serviços vinculados a sucesso. Então a gente está integralmente envolvido em trazer resultado para a empresa, junto com esses profissionais incríveis, né? Infelizmente, a gente sabe que o mercado tem esse preconceito acima de 45 anos. Existem profissionais incríveis disponíveis no mercado que podem atuar conosco e terem a chance de ter uma vitalidade e longevidade profissional atuando conosco em rede. Então, fica o convite para nos conhecer e a gente desenvolver negócios juntos com mais propósito e, assim, mais próspero para todo o ecossistema. Sabe como é que eu chamo isso, Mark? Ouvindo você falar agora? Oportunidade. Tem um pensamento que diz assim, né? Que você pede para Deus, Deus, me dê coragem para enfrentar os meus desafios. Deus, eu quero ser uma pessoa mais paciente. Ele não vai chegar com uma varinha mágica, plim, de repente você agora é a pessoa que tem coragem. Não, ele vai colocar desafios para você perceber que você pode ter a coragem de superar os seus próprios limites, daí a pouco você fala, nossa, como é que eu tive a coragem de superar essa limitação, de fazer o que eu nem imaginava que era capaz de fazer. Eu imagino assim, que aqui tem uma oportunidade. Poxa vida, eu tenho lá meus 50, 60, 70 anos, talvez mais ou menos, não importa, mas aqui, para você ter uma ideia, nós tivemos aqui, posso falar dele, porque é uma pessoa que virou amiga, ele vai ficar até orgulhoso se ele souber que ele foi citado aqui. É um senhor de 74 anos. E assim, uma grande experiência no mundo internacional de comércio exterior, uma bagagem, foi líder, foi gestor, foi CEO de grandes empresas, viajou pelo mundo, muito conhecimento, várias culturas, ou seja, lidando com os problemas, as dificuldades das grandes organizações em termos de comércio internacional. Aí chegou num certo momento, plim, né? Aí a empresa que ele trabalhava, estava tudo bem, de repente, olha, redução de custos, na verdade chegou no depois de 50 anos atuando, perdeu espaço no mercado de trabalho. E com 74 anos, falou, poxa vida, Reinaldo, tenho tanta cultura, tanto conhecimento, e não consigo um emprego. E se conseguisse um emprego, assim, naquele salário, né, só para nem pagar nem condomínio da casa que ele mora. Não é um padrão de vida bom, mas queria ter uma atividade rentável. E conversei com ele. Hélio é o nome dele. Hélio, você já pensou em você ser palestrante? Como palestrante? Não, ele é bom comunicativo, se comunica bem, é bom comunicador e tal, mas nunca pensei nisso. Pense sobre isso. Você usar todo esse arsenal de conhecimento, experiência, histórias que você tem para contar e transformar isso em exemplos, modelos, estratégias, em conhecimento, porque as pessoas vão se beneficiar tendo a sua história para poderem tomar decisões, fazer escolhas com outro padrão de consciência. Olha, me interessa, mas eu nunca fiz uma palestra. Então vem cá, esse é o meu trabalho. Que tal você me contratar para te ajudar a ser palestrante? Esse tem sido o meu trabalho como mentor atualmente. É um dos meus trabalhos que eu mais gosto de fazer.
ele topou a parada. E hoje o Hélio já está ganhando a vida como palestrante. Maravilha. Tem histórias bonitas para contar. E outra, dois tipos, e outra mais ainda, depois eu vou te contar outra. Dois tipos de palestras que ele resolveu fazer. Palestras, primeiro, motivacionais. Eu tenho 74 anos, tenho orgulho de dizer que eu tenho 74 anos, estou na jornada, estou vivo, eu me sinto ativo e ganhando muito dinheiro. Outra coisa, além disso, palestras técnicas inspiracionais para que ele sirva de exemplo às pessoas que estão nessa trajetória, não só em mercado internacional, mas em outras atividades da vida também. Então ele está realizado, porque ele voltou a ser uma pessoa útil para as pessoas. Eu penso que esse talvez seja um dos grandes ganhos que uma pessoa pode ter, na medida que a pessoa se sente útil. O dinheiro até vem como consequência, mas talvez não seja a motivação principal. Mas o fato de ele fazer uma coisa na qual ele se sinta uma pessoa que serve às pessoas, e com isso ele consegue uma gratificação, ele renovou. Assim, você olha para ele hoje assim, ele parecia uma pessoa, um velhinho lá de 80 e tantos anos. Nada contra o velhinho de 80 anos, mas estava assim, aparentemente parecendo muito mais. De repente, ele deu uma remoçada, trabalhou o visual. Aí você olha para o Hélio hoje assim, parece um jovem, sei lá, de seus 50 anos, ou um jovem de 50 e 60. Mas assim, deu uma remoçada. Você fala com ele hoje, ele tem alegria, tem um prazer de viver, ou seja, resgatou o prazer de viver. Então, eu sinto que o que vocês fazem é com o meu respeito e a minha admiração e também a minha participação ativa e efetiva como investidor e também parceiro da Indelta. É justamente isso. Isso encanta, isso muda a vida das pessoas e, obviamente, gera negócios. Quem é que não gosta de ter um bom negócio, ganhar dinheiro, ter uma realização pessoal e profissional? Perfeito, Reinaldo. A gente tem uma grande inspiração dentro da Indelta, que é o Anselmo Rodrigues. Ele foi um dos grandes CEOs de operações de usina de açúcar e álcool, Santa Elisa Vale, foi 15 anos conselheiro da Copersucar. Ele é o head da nossa área ele lidera todo o hub agro dentro da Indelta. Olha. E ele está trabalhando conosco com tanta paixão. É incrível os resultados que a gente está conseguindo com ele. Está estruturando toda a cadeia de segurança alimentar, acesso a grãos, fertilizante. Então, assim, para nós é uma grande inspiração. Convido vocês a conhecê-lo com essa vitalidade, energia. Repete o nome dele, Marcos. Anselmo Rodrigues. Anselmo Rodrigues. Está na Indelta, ele vai ser encontrado na Indelta. Ele reside em Ribeirão Preto, mas está toda semana com a gente. Olha só. Está liderando projetos na área de exportação de açúcar, e também trazendo fertilizantes para o Brasil. Então, assim, que é uma grande dor de mercado, por motivos aí que todos sabem, questão da guerra principalmente. E a questão da segurança alimentar, nosso grande celeiro do mundo é o Brasil, e o Anselmo é a nossa grande inspiração nesse segmento. Então, você falou de inspiração, para nós o Anselmo é o maior exemplo nessa área. E assim, para mim, com muita humildade, reconheço em você e no Francisco uma grande inspiração, criando essa estrutura de rede, e certamente, provavelmente vai ser para você também, na medida que você se der essa chance de conhecer essa oportunidade, como disse inicialmente, porque é uma oportunidade mesmo de, poxa vida, por que não pensei nisso antes? E por que não conhecer para avaliar e sentir se de fato tem a ver comigo? Se tiver, tem tudo a ver, porque aqui existe uma chance para você fazer valer o seu real potencial. O Mark fala assim, ativar o potencial, que você usa assim, ativar o potencial. Destravar o potencial. Eu costumo dizer diferente. É potencializar, ou dar potência ao seu potencial. Muito bom. Eu penso assim, não adianta você ter um potencial e vai levá-lo para o seu túmulo. Então, que tal você fazer todo um trabalho, uma vitalização, uma revitalização para dar potência ao seu potencial? Aí sim, você consegue chegar lá onde você deseja. Exatamente. Tudo juntos, menino. Ô, Marquinhos, só para finalizar aqui, um recadinho aqui. Olha a moçada, essa moçada que está começando agora, que não chegou ainda nos 50 mais, mas que quer, assim, talvez, por que não, sabe, uma orientação em termos de carreira, num mundo tão conturbado como esse que a gente vive hoje. Realmente é um momento desafiador, principalmente com a questão da inteligência artificial, né? As pessoas cada vez mais têm que se reinventar, buscar propósito, mas o mais importante é atuar com felicidade, né? É o que eu falo para minha filha Sofia, né? O que eu mais quero para ela é que ela seja feliz e faça algo que ela ama. E eu sei que ela está estudando psicologia, se formando esse ano, e vai ajudar muita gente. Então, assim, o mais importante é isso, a gente poder
deixar uma marca, influenciar as pessoas, orientá-las para que possam ter o seu potencial cada vez maior, mas a felicidade no que faz é o mais importante, né? Trabalhar com... A gente fala que os 2 KPIs mais importantes para nós na Indelta é sorriso e brilho nos olhos. Então... E dinheiro no bolso também, acho que é importante. Claro, né? sem dúvida é importante, mas é consequência, né? Então, você trabalha com felicidade e gerando impacto na vida das pessoas e fazendo a diferença nas organizações, no seu negócio e resolvendo dores reais, né? Ajudando as pessoas com seus desafios, seja você empreendedor que tem uma solução que pode ajudar as pessoas, os negócios, etc., continue. Tem que ter muita resiliência, obstinação para gerar resultado. Não vem fácil, as coisas não vêm fácil. É uma jornada que tem que ter muita persistência, mas podem contar conosco. A gente acredita muito. Nós temos um portfólio de investidas, né, de startups que nós investimos, que têm soluções diferenciadas. A gente acredita muito em Venture Capital, mas agora a gente está muito focado em ajudar os profissionais a destravarem o seu potencial, potencializar o potencial, como você bem disse, e as empresas gerarem valor, né? E ajudarem nos seus desafios de sucessão, governança. Então, o AVBM, o Asset Value Based Management, é uma solução incrível que a gente vai unir os profissionais, potencializar os resultados dos profissionais e gerando valor para as empresas. Então, mexendo esses profissionais nas suas cadeiras, a gente faz um diagnóstico dos profissionais primeiro, faz um trabalho de identificar onde eles podem estar melhor encaixados para maximizar quanto eles estão gerando de retorno nos ativos operacionais da empresa. E com isso, as empresas geram melhores resultados e podem, se quiserem, terem acesso a investimento, seja dívida ou sócios estratégicos. A gente gosta muito de trazer os sócios certos para as empresas. Então, assim, em resumo, a gente está muito feliz com o nosso ecossistema de apoio aos profissionais e aos empresários. Tendo pessoas como você, como acionistas e parceiros, que nos honra muito. Muito obrigado, Reinaldo, por tudo que você tem feito conosco. É uma jornada incrível, onde a gente vai fazer diferença na vida das pessoas. Prazer, uma verdadeira aula, na verdade. Mark, muito obrigado pela sua participação em nosso programa Falar é Fácil, trazendo todo esse conhecimento, essa estrutura, essa oportunidade, gosto de dizer assim. Mais uma vez, que feliz sim te receber aqui em nosso programa. E para você que esteve com a gente aqui, tirou proveito, viu, analisou, por que não entre em contato? Só para reforçar o site ou o e-mail que você falou agora há pouco, só para um reforço. www.indelta.com.br. Aí, para você, uma oportunidade. Ficamos por aqui, um abraço. Prazer. E até uma próxima oportunidade. Até lá.